Olá, boa tarde. Nós vamos iniciar agora mais uma entrevista dentro do projeto Diálogos Dragon Dreaming. E hoje nós vamos receber Floriana Breyer. A Floriana é treinadora Dragon Dreaming, ela é também artista, articuladora de redes. Estamos aguardando aqui a chegada da Floriana. Boa tarde, olá, para quem está chegando, sejam bem-vindos. Olá, vamos iniciar daqui a pouco mais uma entrevista dentro do projeto Diálogos Dragon Dreaming. É um projeto da rede Dragon Dreaming Brasil, onde a gente entrevista os treinadores dessa vibrante rede Dragon Dreaming Brasil. Estamos aguardando a chegada da Floriana, que vai ser entrevistada hoje. A Floriana é treinadora Dragon Dreaming, ela é artista, é articuladora de redes culturais, artísticas. Estamos aguardando aqui a chegada dela. A Floriana já está chegando, vamos chamar aqui a Floriana. Só mais um minutinho. Olá, Floriana, consegue entrar? Estamos aguardando você. Boa tarde para quem está chegando. Olá, boa tarde. Vamos iniciar daqui a pouco mais uma entrevista dentro do projeto Diálogos Dragon Dreaming. E hoje nós vamos entrevistar a Floriana Breyer. Olá, Olá, Floriana. tudo Tudo bem com bem? você? Tudo certo? Que ótimo. Então, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vamos iniciar agora mais uma entrevista dentro do projeto Diálogos Dragon Dreaming. É uma série de entrevistas que fazemos quinzenalmente com os treinadores dessa vibrante rede Dragon Dreaming Brasil. E hoje nós estamos recebendo Floriana Breyer. Floriana é a treinadora de Dragon Dreaming, é artista, articuladora de redes culturais e artísticas. Boa tarde, Floriana. Boa tarde, Glória. Um prazer estar aqui com vocês e participando dessa série de conversas inspiradoras com essa rede maravilhosa que eu tenho a honra de fazer parte. Estou super feliz aqui, disponível. Que legal, que legal, muito bom, gratidão por você ter aceitado o nosso convite. Então, enquanto a gente aguarda mais algumas pessoas chegarem, eu vou convidar vocês, nós vamos puxar aqui um Pinacari para a gente, assim, buscar nosso estado de presença, relaxar um pouquinho e daí reconhecer toda essa galera que vai estar aqui conosco nessa tarde. Eu vou bater o sininho. Feche os olhos. Sentado assim, bem confortável, colocando os pés no chão, sentindo a força da gravidade, essa força poderosa que nos sustenta nesse planeta.
Inspirando e expirando, lenta e profundamente. E ao final, cada um ao seu tempo, abrindo seus olhos e reconhecendo as pessoas, os seres todos que estão conosco nesse encontro. Então, Floriana, fala um pouquinho para nós. Quem é a Floriana? Bem, Glória, eu me chamo Floriana, eu sou gaúcha, nascida em Porto Alegre, mas gosto sempre de dizer que sou cidadã do mundo, né? Sou extremamente inquieta, minha formação é artes plásticas, eu sou artista plástica de formação, mas depois fiz várias complementações em metodologias participativas, em dispositivos interativos, Dragon Dreaming, sociocracia, teoria U, todas essas coisas que podem ajudar a gente na grande virada, né? Eu gosto muito desse termo que o John traz e outras escolas também têm trazido, como Joanna Macy. O que a gente precisa, no que precisamos capacitar-nos para participar como agentes de transformador dessa grande virada. Então, eu me sinto uma agente de transição, né? Uma pessoa inquieta, buscadora, que usa os caminhos da criatividade e das relações humanas para se fortalecer e chegar mais perto aí do que a gente quer para um mundo melhor, mais justo, mais abundante, mais regenerado, né? Então, Legal. basicamente, tenho muita honra de fazer parte da rede Dragon Dreaming. Eu acho que conheci a rede em 2008. Na verdade, eu participei do primeiro Círculo de Sonhos, quando a gente sonhou trazer o John para o Brasil, né? Então, foi realmente o berço aí do Dragon Dreaming na América Latina, que aconteceu junto com o pessoal do Gaia Education, né? A gente conheceu a Ita, tivemos a oportunidade dela chegar na nossa porta ali e sonhar com a gente essa ampliação aí de rede Dragon Dreaming global para a América Latina. Então, eu estou desde o início da rede, não estou tão ativa hoje em dia fomentando a rede, mas participei bem do começo dela e acho que ela tem um caminho super inspirador para a gente olhar, de desenho de rede, de caminho de aprendizagem, de um monte de coisa. Então, esses diálogos aqui eu acho que são super ricos para a gente se inspirar. Legal, muito bom mesmo. Então, você começou essa sua trajetória, né, dentro do Dragon Dream já em 2008, né? E assim, fala para nós um pouquinho assim, em função da sua experiência acadêmica, profissional, pessoal, o que te despertou, assim, o que te levou para o Dragon Dreaming? Na época que eu conheci o Dragon Dreaming, eu estava justamente criando um jogo cooperativo que trabalhava com processos de grupo, né, com essa intenção de como a gente cria uma mandala que pode sistematizar um pouco esses processos de reunião de grupos em torno de um sonho, como que a gente potencializa a ação coletiva. Então, eu estava assim, bem nesse momento chamava Bússola das Mutações, esse jogo. E eu conheci o Dragon Dreaming e ele se encaixava muito claramente com as coisas que eu estava pensando. Então, eu acho que assim, o John Croft, ele se inspira em saberes ancestrais da Austrália e muitas outras metodologias se inspiram nesses quadrantes, nesses 4 quadrantes, né? Nessas 4 direções, norte, sul, leste, oeste, luz, obscuridade, mente, criança mágica, sonhar, realizar, planejar, celebrar. Eu acho que tudo isso faz parte de uma cosmologia mesmo. Inclusive, outras linhas que eu estudo de xamanismo, a gente chama de cosmologia das rodas, né? Então, eu acho que essa forma como o Dragon Dreaming estava organizando conhecimento, se inspirando em conhecimentos ancestrais, usando criatividade e ciência, né? Pegando ecologia profunda, pegando outras referências aí
pensadores como Humberto Maturana, essa mescla de uma forma tão poética, porque eu acho que o Dragon Dreaming ele é todo poético, né? Me convocou a fazer parte e a querer ser mais uma das agentes que está aprimorando e levando isso para outros lugares. Então, eu acho que tem essa multidisciplinariedade e essa informalidade com um monte de conhecimento dentro como base, que é algo que me interessa bastante. Muito bom, muito bom. Então, aí depois que você fez o treinamento com o John Croft, aí você começou a ter experiências de ensinar Dragon Dreaming, de levar Dragon Dreaming para as organizações, para os grupos. Fala também um pouquinho para nós sobre isso, assim, você trabalhou com crianças, com adultos, com redes de pessoas em vulnerabilidade, enfim. Como foi essa sua experiência depois dessa entrada assim vibrante, né, na rede? Certo. Eu tô até vendo aqui que tá o Gabriel Barbosa Lima entrando, que é meu super amigo. Eu vejo que a minha avó tá aqui, a Marlene. Tem alguns outros Pode amigos mandar um alô para todos maravilhosos. eles. Eu queria dar um alô e dizer que eles todos fazem parte dessa jornada. Eu acho que assim, eu tenho organizado essa multidisciplinaridade aí de coisas, de setores em que eu atuo. Eu até participei de um TED Talk que eu falei disso, que é essa ideia dos círculos regenerativos, né? Então, eu acho que a gente está num momento planetário que a gente precisa atuar nas várias dimensões simultaneamente e, ao mesmo tempo, criar uma linha de coerência, né? Então, eu acredito que o Dragon Dreaming ele foi um dos portais de entrada para muitos conhecimentos e uma rede muito potente de amigos e parceiros de trabalho. Então, eu acho que dali eu consegui conhecer muita gente para atuar, de fato, em territórios. O Dragon Dreaming é essa metodologia, né, que está olhando para essas formas de como a gente pode sonhar um mundo melhor, como a gente chama pessoas e convoca pessoas para participar desse grande sonho e se coloca a serviço disso, usando as melhores ferramentas que a gente tiver e uma escuta muito atenta do território. Então, esse ponto, para mim, inclusive na mandala do Dragon Dreaming, teoricamente, ela começa pelo indivíduo, né? Um sonhador que sonha e convoca essas pessoas. Eu sempre gostei de começar pelo ambiente. Para mim, o Dragon Dreaming e a mandala começa no ambiente, começa no território, começa nessa escuta ativa do onde eu estou rodeada e como que eu faço para interagir e sonhar com esse espaço onde eu estou inserida. E dentro disso, eu acho que eu tenho organizado a minha forma de atuação, né? Essa metodologia pessoal, assim, essa constelação pessoal, em círculos. Então, eu comecei a trabalhar com o Dragon nessa dimensão pessoal, dos meus planejamentos pessoais, né? Então, o que eu sonho para mim, como eu me planejo, como eu realizo, como eu celebro as coisas que eu estou atuando. Depois, entrar numa roda mais ampla de grupos. Então, eu levei em alguns momentos para aulas, né? Eu dava aula para crianças, então a gente olhava como a gente queria sonhar aquele nosso curso, aquele nosso semestre, como a gente planejava aquelas aulas. Também comecei a explorar uma dimensão que eu acho muito rica, que é uma dimensão do corpo, né? Ainda nessa primeira esfera. Como que eu cuido de mim? Como que eu identifico esses padrões que estão descritos na metodologia do Dragon Dreaming, né? Os dragões internos. Como que eu reconheço os meus próprios dragões? E como que eu dialogo com os outros dragões que chegam dos meus vizinhos ou dos meus familiares ou do meu grupo. E nessa exploração, eu acho que eu tenho um percurso interessante que ainda está em desenvolvimento, mas que é uma oficina que chama Dançando com Dragões. E eu apliquei ela já 3 vezes em diferentes contextos, mas usando o corpo
como esse território, primeiro, de reconhecimento de dragões e de ação. E aí a gente brincava de reconhecer esses dragões, essa potência desse dragão, que também tem uma metáfora com a energia vital, né? Então, como que eu reconheço a minha energia vital? Como eu me inspiro nesse ser mitológico, que é esse dragão, né? Com essas asas gigantes, com essa cauda, com essa possibilidade de cuspir fogo e queimar tudo, ou de voar até os céus e fazer voos rasantes, né? Como que eu encontro essa potência em mim? Então, eu acho bem bacana esse processo. Até depois, eu acho que eu posso escolher umas fotos e compartilhar no Instagram do Dragon, Glória. Vou pedir ajuda para você, para a gente depois fazer isso. Mas a gente fiz algumas oficinas com pessoas, inclusive da dança, olhando para esse espaço do corpo e como que eu vou me reconhecendo e vou comunicando isso para o outro. Então, a gente fez todo um trabalho com a espinha dorsal, reconhecimento dos movimentos, a necessidade da flexibilidade, né? Como eu me flexibilizo, como eu me azeito e como eu posso ter a ajuda dos outros para voar. Então, a gente fazia exercícios em trios, trabalhando essa ideia das asas do dragão. Foi uma experiência muito bacana nessa dimensão do corpo e já entrando nesse segundo círculo, que é o grupo, né? Esse segundo círculo regenerativo. Então, eu restauro a minha energia pessoal, eu entendo meus dragões internos e eu começo a entender a potência desses dragões em conjunto. Vou formando círculos que são círculos de sonho, né? Convido esses dragões a sonhar, essas pessoas a sonhar junto, em territórios. E aí a gente entra para uma terceira fase, que seria então o eu, o corpo, o grupo, o reconhecimento desse grupo, a formação e fortalecimento disso. E numa terceira instância, os territórios, né? Como que eu levo então essa potência desse eu, desse dragão potente, que está sempre em desenvolvimento e que tem suas cavernas internas sempre, né? Tem suas brigas de dragões aí nos grupos e sendo trabalhado e potenciado aí para resoluções e chegar aonde a gente nem sabe que não sabe, né? Como que a gente chega junto a esses lugares e pousa em territórios. E aí escolhe territórios de atuação. E aí eu, assim, dentro da minha trajetória, eu acho que eu comecei atuando com a criação de festivais de arte urbana, né? Então eu fiz parte de várias redes que fomentavam isso, o EIA, o GIA, que foi mais ou menos isso em 2004. Isso era antes ainda do Dragon Dreaming, mas já aquela potência de atuar em território já estava viva. E mais recentemente, um exemplo de um case onde a gente usou um pouco o Dragon Dreaming. Então, na verdade, isso é importante de falar também. Atualmente, o Dragon, para mim, é uma das ferramentas que eu uso para atuação nesses territórios, né? Ela é uma ferramenta mãe, para mim, uma ferramenta mestra, que se combina principalmente com sociocracia e teoria U. Hoje são, acho que, as 3 grandes ferramentas que eu estou atuando. E a gente usou bastante dessa ideia de estruturação de projetos num projeto que foi a Aliança Rio Doce, que foi uma aliança... Muito bom você falar sobre isso. Foi uma aliança que é de um território específico que é relacionado com Mariana, e depois também se estendeu um pouco para Brumadinho, mas primeiro eu vou falar de Rio Doce. Então, frente ao que aconteceu, né, esse crime, tragédia aí da lama no Rio Doce, um grupo de ativistas, várias pessoas que ainda não se conheciam, começaram a organizar idas, caravanas para o território, para reconhecer esse território, para escutá-lo, né? Então, de novo, voltando para essa analogia com o Dragon, para mim, a metodologia começa na escuta do ambiente. E a gente começou com esse grupo de pessoas que começou a ter sinergia, fazer um diagnóstico do que estava acontecendo, o que tinha acontecido,
e como que a gente podia criar projetos regenerativos para aquelas pessoas e aqueles territórios. Então, foi um projeto que a gente batizou de Aliança Rio Doce, porque ela foi sendo composta de várias pessoas e várias alianças. E depois ela formou meio que um coração, um núcleo pulsante de cerca de 10 pessoas. E a gente usou bastante essa ideia do círculo dos sonhos, dos planejamentos conjuntos. E discutíamos muito como a gente poderia potencializar o uso dessas ferramentas potentes de transformação em territórios que estão precisando, que estão realmente necessitados disso, né? Porque eu acho que a gente essas ferramentas elas estão atuando bastante aí em cursos, nos grandes centros, e de uns anos para cá os treinadores começaram a levar elas para territórios, né? Eu acho que tem um exemplo bem legal também de um projeto na Amazônia, com a Cacá e o Felipe. Tem um exemplo muito legal no sul da Bahia, que o Pedro Mendes com os indígenas. E tem esse case do Rio Doce que a gente usou um pouco de Dragon Dream, junto, combinado com outras ferramentas. E seria um bom exemplo para falar de atuação em territórios, né? E aí, hoje em dia, isso derivou também na Aliança Brumadinho, né? A Aliança Brumadinho se inspirou um pouco na Aliança Rio Doce, montou um fundo e conseguiu uma captação super incrível, assim, rápida, de uns, acho que foram R$120 mil em, sei lá, 10 dias. E depois foi estruturando também o uso desse fundo através de projetos. Então, eu acho que tem uma grande potência nessa ferramenta do Dragon, combinada com outras para atuação em territórios. E aí existe o desafio, que é um grande desafio da continuidade, né? Como que você mantém essas redes ativas e funcionando num modus operandi autogerido, mas com estrutura suficiente para se manter. E aí eu acho que entra muito a sociocracia. Inclusive tem as meninas que também são aí desse início de processo todo, formaram outro grupo que chamava Sonhocracia, né? Que era a mistura do Dragon Dreaming com a sociocracia. Mas sim, a Tânia, a Nara, né? Esse pessoal trabalha muito com a isso. Fabi, a Anne. A Anne. Então, eu acho que essa ferramenta vem depois ajudando muito a estruturar esses grupos que se formam e esses projetos e a gerir essas equipes, porque eu acho que na minha opinião, tem até um gap assim na metodologia do Dragon quando entra nessa parte do gerenciamento dos projetos, das equipes. Então, ela precisa, na minha visão, ser complementada com essas outras que chegam. Ela é muito boa, atualmente eu uso ela muito para esse processo inicial, né, do start, do mindset o colaborativo, né? O despertar, o sonho, esse lugar de trazer o invisível, trazer os dragões internos. E aí depois tem uma parte toda de gerenciamento e monitoramento que ela se complementa. E aí depois tem uma outra em que ela volta com muita potência, que é o celebrar, né? Ela traz de volta esse aspecto de tudo que fizemos, como que a gente celebra. E aí a celebração não é um espaço somente de uma festa, pode até ser, né? Vamos ter uma catarse, vibrar e celebrar. Mas ela é a conscientização de que a gente adquiriu conhecimento, né? Ela é uma avaliação interna e o reconhecimento e a celebração de todos os aprendizados que você teve ao passar por aquela jornada daquele projeto. Acho que essa é a maior potência da celebração. E eu acho que isso é muito necessário de ser pautado e reiterado em todos os projetos e redes. A gente muitas vezes cai no loop da ação das tarefas, do monitoramento dos resultados ou dos erros e esquece muito essa fase e esquece e não dá o espaço devido que precisa para celebrar e compilar aprendizados de uma forma estruturada. Então, eu sou grata por essa mandala que não é
logicamente linear, né? É uma mandala, e você pode entrar nela por vários lados, pode começar pelo celebrar, pode começar pelo sonhar, pode começar pelo realizar, mas você sabe que você tem que dar conta de tudo aquilo nessa atuação aí pessoal, grupal e territorial. Legal, muito bom, muito bom. Mas, Floriana, assim, eu gosto muito dessa coisa do corpo, sabe? O corpo é assim, um despertar muito grande e todos os nossos sentimentos, né? Assim, os nossos dragões, as nossas alegrias, tudo assim, ele vem para o corpo, né? E quando você trabalha com o corpo, você consegue um despertar assim muito grande. E eu vejo aqui na sua trajetória, né, que você tem um trabalho de corpo na água, na terra. Você poderia falar um pouco sobre isso, assim, quais seus arras nesse trabalho? Muito interessante você falar, se puder, esse trabalho na água, porque é uma busca também, assim, é uma conexão muito forte, né, assim, com a terra, né, com a ancestralidade. Eu acho que é muito assim, importante, muito vibrante mesmo essa conexão, né, de corpo, água, terra. Fala um pouquinho para nós sobre isso, sua experiência. Perfeito, Glória. Obrigada por pontuar esse espaço, porque eu acho que ele é um espaço bem importante. Como eu falei, para mim ele é o começo, né? Esse contato com o corpo e essa regeneração interna, que na verdade busca as fortalezas no externo. E aí eu acho que tem um espaço da espiritualidade e desse dragão que a gente fala, desse invisível, que para mim se manifesta no corpo, se manifesta nessa relação com a terra, com a água, com o ar. Então, no fim, a gente está servindo a esse grande organismo, né, que é a terra, que é Gaia, e com ela a gente está aprendendo. Então, acho que o corpo é o portal de acesso a esse conhecimento, pelo menos para mim, né? E a relação, se colocar em relação com esses elementos. E aí tem algumas práticas milenares que nos ajudam muito, né? Então, eu, por exemplo, sou praticante de Tai Chi Chuan, eu adoro dialogar com o ar. Para mim, o Tai Chi me traz toda essa dimensão de diálogo com o ar, né? De entendimento da relação com esse respirar e como que o ar se move dentro da gente e vai criando esses espaços. Depois tem uma outra técnica que eu também atuo bastante, que são as massagens na água, que tem algumas escolas, né? Então é o Watsu, Aguahara, Shansu, mas são momentos de conexão com a água em dupla e essa possibilidade de você levar o outro a essa viagem de volta às profundezas da água. Então, eu acho que esse espaço do corpo, para mim, ele reorienta todo o processo. Quando você se fortalece em relação com esses elementos, você volta a entender o sentido que tem tudo isso e trabalhar com eles, né? E aí, eu acho que, assim, o corpo, na dimensão dos grupos, ele também é um espaço que a gente negligencia, né, nas redes e nos grupos. A gente sempre deixa a mente dominar, controlar ou usar praticamente 90% ou às vezes 97% do tempo do projeto. A gente faz assim um exercício de alongamento no começo, um exercício de respiração, um pinacare de 1 minuto no meio. O corpo, ele é a base para a relação, ele é a base da confiança. O Dragon Dream, ele é inteiro baseado na confiança, inteiro. E o corpo é a base da confiança. Então, quando você consegue estruturar espaços de qualidade para o corpo, que é esse primeiro território, e para esse corpo se relacionar com outro corpo, que é esse segundo território, em relação com a terra ou com a água, que é, digamos, esse terceiro território, você está criando um espaço de geração de confiança e de
incorporação e comprometimento que você não vai conseguir de nenhuma forma, através da cabeça. Você não vai conseguir. Então, eu ainda estou nesse exercício de conseguir inserir esses processos dentro dos meus trabalhos de redes e de grupos. Não é fácil, eu acho que as pessoas têm muito preconceito, ou têm preguiça, ou têm diferentes tempos e repertórios. Então, para uma meditação é muito chato, para o outro alongar não dá. Então, tem um puta processo difícil de E às vezes desenho. também tem um pouco, às vezes também tem um pouco de medo, sabe, assim, da pessoa se abrir, né? A pessoa assim, não sei muito bem quem sou eu, então se eu começar a abrir muito, eu de repente posso conhecer e eu tenho um certo medo, então a pessoa resiste, né? Mas quando a gente consegue fazer essa abertura, o resultado é fantástico, né? O resultado é muito bom. Assim, as coisas que despertam, assim, despertam com muita rapidez, né? E aí, assim, eu deixo até o convite para a nossa rede, para a gente experimentar mais esses processos e compartilhar mais os treinadores e facilitadores que estiverem atuando com isso, para a gente trocar mais, porque eu acho que isso deveria estar mais fortalecido dentro da metodologia. Né? Eu acho que a gente tem uma parte que a Alice está trazendo com esse estudo dos neurônios, essa questão da neurociência, e como que. Mas ainda para mim é muito da cabeça. E o corpo entra, mas ele vai entrando. Aí ele está entrando, mas a gente precisa trazer para todas essas ferramentas e todas as nossas redes mais espaços de corpo e mais espaços de troca nesse lugar. E eu acho que o ganho principal, primeiro, ele está na linha da confiança. Né? Você trabalhar equilíbrio junto, né? Como você confia no outro para o outro não deixar você cair, ou como você se apoia no outro para você fazer um giro e ganhar um novo espiral de percepção. Então, eu acho que dá para a gente trabalhar muito com essa relação. Inclusive, por exemplo, a teoria U tem uma dimensão ali que é o teatro social, né? O teatro da presença social, que também está trazendo o corpo para perto. A Arawana é uma estudiosa aí do Presence Institute que está trazendo isso com força também para esse ecossistema aí de inovação das metodologias. Mas eu acho que a gente tem muita coisa para incorporar aqui no Brasil e, inclusive, antropofagizar, né? Capoeira, roda de... Como é que é? Samba de umbigada, coco. Algumas vezes também, né? Como que a gente pega essa nossa cultura popular e joga para dentro da celebração do Dragon Dreaming. Também é um convite aí a ser explorado e sistematizado, né? Porque eu acho que tudo isso é o que é Dragon Dreaming Brasil. A gente se apropriar disso e trazer nosso dragão aí, Boitatá, Saci Pererê, todo mundo junto, entrando nessa roda aí de celebração, sonhar, planejar, realizar e celebrar. Isso. Assim, a cultura do povo brasileiro, ela facilita muito isso, né? A gente tem que arrumar mecanismos, né, de trazer isso mais forte para dentro da metodologia, essa coisa do corpo, né? Porque o nosso povo gosta de dançar, né? A gente tem vários e vários ritmos diferentes, né? Então, a gente buscar bastante isso, buscar mais isso para dentro da metodologia, né? Só rapidamente dizendo, a gente tem uma experiência também nos cursos, quando você faz o círculo do sonho e tal, que aí você junta a equipe do sonho e bota essa equipe para dançar o sonho, é muito lindo, e assim, os resultados, assim, as aberturas assim brotam, é muito lindo. Mas olha só, Floriana, a gente tem tanta coisa para conversar, né? Nosso tempo assim vai voando. Mas eu queria ainda conversar um pouquinho com você. Assim, você também é escritora, sei que você também tem um livro infantil. Acho que é interessante você falar um pouquinho desse livro, que ele traz também esse viés assim da permacultura, não é? Fala um pouquinho sobre ele. Uhum.
Você tá revelando todas as minhas capas secretas aqui, Glória. O pessoal vai falar, mas essa pessoa... A entrevista é para isso. Bem, esse livro, ele chama O Manual do Guerrilheiro Verde Mirim. Eu lancei ele em 2014. Ele é uma jornada com a grande virada, né? Ele é um livro infanto-juvenil com esse foco desse público, convidando aí esses jovens a essa aventura. Então, ele é um livro interativo, eu lancei pela editora Leia, e ele tem toda uma dimensão de escolhas. Cada página do livro você vai escolhendo o que você quer fazer numa jornada de reconexão com a terra e reconexão com a natureza. Então, é uma menina, ela é a Fiorella Verde, e ela é uma menina urbana que vive na cidade, mal-humorada, com todas as suas manias, e vão acontecendo coisas na cidade, desastres ecológicos, vai acontecendo várias coisas na cidade que vão fazendo ela ter que mudar a forma de atuar, e aparecem alguns animais que começam a reorientar essa jornada dela. Inclusive, tem uma coisa muito legal que eu acho que eu nunca falei para ninguém, que me veio agora essa memória. Quando eu terminei de escrever o livro, aí depois quem lê o livro vai ver como que termina, mas eu fui para o Matutu para fazer o treinamento com o Dragon Dream. Na semana seguinte que eu terminei de escrever o livro, eu fui para o Matutu. E no Matutu, onde a gente fez a nossa formação, é um lugar maravilhoso. A gente brinca, eu brinco, né? Que é Valfenda, é o lugar dos elfos, é um espaço ali em Minas Gerais que você tem que caminhar para chegar a pé, não entra carro, então você deixa o carro e você tem que caminhar tudo a pé para chegar até o lugar onde é o centro, onde foi esse treinamento. E tem uma cachoeira lá no fundo, que você vê ela assim, e não tem luz, então você vai caminhando e você vai ouvindo só a mata, a floresta. E quando eu terminei de escrever o livro, quando eu cheguei nesse lugar, deixei o carro, tirei o sapato e falei, eu sempre tiro o sapato. Vocês vão ver lá no livro que tem algumas indicações em relação a isso também. Mas eu fui caminhando, e era como se tudo que eu tinha escrito era aquele caminho. E foi muito simbólico, porque quando eu cheguei lá, encontrei aquelas pessoas, para mim era como se fosse aquela personagem do livro que tinha meio que estava redirecionando a sua jornada de reconexão. E então eu nem lembrava disso, Glória. Eu agradeço, porque foi um momento muito especial. E esse livro foi muito especial, assim, quem tem ele ou lê ele com seus filhos, né? Recentemente eu tive na casa do Gabriel, que estava aqui com a gente, eu não sei se ele ainda tá, mas o filho dele tem 4 anos. E na hora que eu cheguei, o Gabriel falou, essa daqui que escreveu o livro da Fiorella, do Vagalume. Na hora que ele falou isso, ele veio correndo assim, e já virou tipo meu melhor amigo, assim, e a gente começou a ler, e o livro vai falando coisas que a criança pode fazer, né? E aí ele ia querendo fazer todas as coisas, todas aquelas missões, todas aquelas... Então, acho que assim, esse livro foi bem importante na minha jornada pessoal. Eu fiquei, acho que um ano inteiro só nesse projeto. Foi o único ano da minha vida que eu me dediquei a um projeto só, porque eu não tinha espaço para outro dentro. E ele reúne muitas coisas que a gente está falando, que a gente falou aqui desde o começo da live, né? Acho que a permacultura, o Dragon Dreaming, o xamanismo, toda essa base que depois se expressa nas manifestações aí de cada um de nós, né? Eu acho que, como eu falei, nós estamos convocados, ou pelo menos eu me sinto convocada como agente de transição. E aí eu vou usar todas as ferramentas que estiverem ao meu alcance para melhorar esse desempenho frente a esse serviço planetário que eu me sinto convocada e me sinto recebida a fazer.
Porque também, uma vez que você se bota nesse lugar, claro que tem muita autoexigência, tem muito dragão querendo que você faça direito, mas tem muito amor, sabe? Você sente a terra recebendo com amor, o vagalume acende no lugar certo, na hora certa, o beija-flor passa, a estrela cadente vem, tipo, tem um espaço de reconexão que começa a acontecer quando a gente se coloca nesse lugar de serviço e de ação coletiva, né? Em que eu acho que é o maior presente, assim, e nesse momento de pandemia e que a gente está tão sem saber para onde ir, eu acho que a gente tem que buscar esses espaços de reconexão desde um outro lugar, né? Não dá para ficar num apartamento. Por favor, o pessoal tem que ir numas praças, dar uma chegada perto do mar, ou botar o pé na terra, se relacionar com o seu Tomar um banho de corpo. cachoeira. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai perdendo a relação, né, com as coisas e com a nossa força vital, né? Mas eu também percebo assim que com essa pandemia, esse isolamento, muitas pessoas estão despertando para esse olhar, sabe? Muitas pessoas começaram a perceber que tem tantas coisas que acontecem ao nosso redor que a gente vivia naquele frenesi de horário, de trabalhar e de trânsito que a gente não percebia. Então, eu estou sentindo assim que começa um despertar, sabe? Acho que nada é por acaso. Eu acho que assim, o meu recado para essa live, eu acho que talvez a gente já está até chegando no fim, né? Mas eu acho que é esse, eu acho que é assim, como que eu primeiro reconheço os meus dragões, a minha força vital, a minha potência, começo a treinar, eu adoro aquele filme, né? Como Treinar Seu Dragão, começo a treinar esse meu dragão para ele alçar voos nesse serviço à Terra. E aí, como eu me nutro com essas relações, né? Eu acho que os grupos, eles são muito para isso. Como eu me nutro dessas metodologias para colocar as minhas habilidades em jogo, aprender e voltar a me reconectar, né? Me reconectar com o todo. E eu acho que esse espaço é muito rico. Acho que essas redes em torno dessas metodologias são muito ricas, são espaços de nutrição e de comunidade, né? De realmente. Uma vez me perguntaram, eu estava trabalhando com comunidades quilombolas no Vale do Ribeira. E aí o pessoal perguntou assim, mas você não é de nenhuma comunidade, né? E aí aquilo ficou assim forte em mim, né? Eu falei assim, putz, realmente. E aí foi a primeira vez, a primeira rede da qual eu participei, como eu falei aqui para vocês, era uma rede de festivais de arte urbana. E a gente formou uma família no Brasil inteiro de artistas, ativistas. E nessa hora eu respirei e falei assim, não, eu faço parte de uma comunidade de artistas, ativistas que está fazendo festivais. E hoje em dia eu me sinto parte de várias comunidades. Eu me sinto parte da comunidade Dragon Dreaming, eu me sinto parte da comunidade do Art of Hosting, eu me sinto parte da comunidade dos artistas, ativistas, da comunidade da Aliança Rio Doce. E aí isso é a coisa mais valiosa que a gente tem, participar, se sentir parte, né? E tem várias ferramentas para nos ajudar a melhorar esse fazer parte. E também as nossas famílias, né? Eu acho que tem um espaço para além desse ativismo só não, mas territorial e planetário, mas que é os nossos espaços de intimidade. Como eu falei, a minha avó está aqui presente nessa live, ela até comentou aqui, eu vi. Entre esses processos criativos, a gente fez um livro juntas, que é um livro Navegando Através dos Séculos, que foi um livro também de resgate de toda a história da nossa família, né? E o olhar para esse DNA e o que a gente tem de potência na ancestralidade. Eu acho que o dragão volta com esse invisível e essa ancestralidade, se baseando aí nos conhecimentos dos australianos, né?
dos povos indígenas australianos. E eu acho que a gente tem que olhar para essa ancestralidade, olhar para nossos espaços de confiança familiar e se preparar, porque os tempos não tão simples, não serão simples. Várias perspectivas caóticas e cenários caóticos que a gente explorava no Matutu ou no Educação Gaia, e a gente falava, vai não, isso daí é ficção científica, isso não vai rolar. Tá tudo rolando e tá sendo pior do que a gente imaginava. Então, assim, não tem como a gente não se fortalecer como redes com ferramentas, metodologias e treinamento pessoal contínuo e ver no que dá, e celebrar, e amar quanto der, e se sentir parte, e errar e acertar. Então, assim, eu fico grata de que existam essas redes e essas metodologias para nos ajudar nessa jornada para a grande virada, porque no fim é disso que se trata, né? A gente está aqui para fazer algo juntos. Fazer a virada, né? Floriana, assim, a gente tem tanta coisa ainda para conversar, mas nosso tempo já está acabando. Eu queria que você, assim, colocasse as suas palavras finais, o seu recado, e principalmente como que você sai desse encontro nosso de hoje. Bom, Glória, primeiro eu queria agradecer muito o convite. Eu acho que para mim foi inspirador relembrar esse percurso. Eu acho que isso é celebrar, é relembrar percursos e às vezes a gente nem tem a dimensão de quanto algo nos levou a outro lugar. Eu acho que realmente participar da Rede Dragon Dreaming, ter conhecido o John e as pessoas e os amigos que eu formei a partir disso. Então, eu vou nomear alguns aqui, mas talvez eu esqueça. Mas, assim, um grande parceiro meu foi o Léo Marques, que foi meu parceiro de vários cursos de Dragon. A Tânia, a Ruth, o Chaba, a Flávia Viváqua, o Pedro Mendes, a Cacá, o Felipe. São pessoas que foram referência na minha jornada e são referência para mim. Então, várias vezes que eu me sinto perdida ou que eu tô numa autoestima bem baixa, eu penso, nossa, mas olha os meus amigos. Tipo, se eles são meus amigos, se eles gostam de mim, eu devo ser muito legal. Eu preciso levantar e seguir, né? Então, eu acho assim, o meu recado final é vamos nos apropriar dessas ferramentas, vamos estudar juntos, vamos levar ela para os territórios que estão precisando de regeneração, sem esquecer de trabalhar e treinar os nossos dragões internos, né? E aí o céu é o limite. Eu acho que assim, cada um tem que ter a sua instância de autocuidado e o seu espaço de nutrição. Então, eu também convoco que a gente reencontre esses espaços de nutrição com a natureza e possa servir e ser sonhado, né? Eu acho que é aquela história assim, o sonho sagrado da Terra. O que a Terra está sonhando? E o que eu, como mensageiro desse sonho, tenho para oferecer? Que habilidades eu tenho para colocar em jogo? Então, o meu convite é esse, é que a gente siga se treinando para o que tiver para vir e entender que estamos no momento certo, na hora certa, e junto com isso, vários outros seres, né? Abrir os olhos para se surpreender aí com esses pequenos seres visíveis e invisíveis que estão com a gente nessa jornada. Gratidão, Floriana. Um prazer muito grande conversar com você. Outras oportunidades a gente vai criar para continuar esse papo que foi muito bom, muito rico assim de relembranças, né? Muito, muito bom mesmo. Nossa gratidão. A Rede Dragon Dream Brasil agradece a sua jornada e vamos nos despedindo. E em outras oportunidades a gente volta a conversar. Um beijo, querida. Tchau.